Quem teria pensado nisso? Eu estava tão fodido com alguém no ensino médio que estava sangrando por causa de 2 xícaras de chá de leite. Naquele dia, toda a turma se juntou e fez meus ouvidos zumbirem. Alguém apontou para o copo na mesa comigo e com meu companheiro de mesa e disse que era um copo. Quando minha mente esquentou, sucei o homem na liderança. Como resultado, batemos na sala de aula e todos estávamos arranhados nos meus braços e sangrando do nariz dele. Mais tarde, ela me acompanhou à enfermaria da escola e usou um cotonete mergulhado em iodo para arranhar a ferida e até me culpou por não lutar. Fiquei particularmente prejudicado na época e disse que o homem espalhou rumores e destruiu nosso puro relacionamento fraternal. Mas não foi até muitos anos depois que percebi que o que protegia naquele dia pode não ser apenas amor fraternal. Na verdade, ela e eu há muito nos chamamos irmãos. Naquela época, o continente de Dolu era tão popular, com um total de 29,9 yuan, o que era uma grande quantia em dinheiro para estudantes do ensino médio. Mas eu nunca tenho que roubá-lo porque ela é uma aluna do dia e pode voltar para casa ao meio-dia todos os dias. Ela me comprou uma história em quadrinhos e eu copiei a lição de casa dela, e ela tinha um entendimento muito tácito. Mais tarde, muitas pessoas pediram que ela trazia coisas, incluindo chá de leite e costeletas de frango, mas ela nunca pagou por elas. Ela nunca se recusa, mas vejo que toda vez que ela volta com sua bolsa escolar, ela se sente tão triste. Naquele dia, alguém veio pedir que ela trazia chá de leite, e eu não pude evitar e disse que ela não iria para casa hoje. Eu pensei que isso acabava, mas não esperava que isso ficasse assim por causa de 2 xícaras de chá de leite. Pensando nisso agora, quando eu estava naquele autoestudo da noite de verão, o velho fã estava rangendo. Ela estava escrevendo e copiando o dever de casa. Depois de ler a última página do continente de Dolu, olhei pela janela em um atordoado. Olhando para baixo da sala de aula no topo da montanha, o mar das luzes em toda a cidade está piscando, especialmente brilhante. Mas porque eu não entendi naquele momento? Ela ocasionalmente curava comigo. Quando eu estava no ensino médio, meu companheiro de mesa era uma garotinha, curto e de pele escura, como um menino. Eu não a tratava como mulher e, é claro, ela não me tratou como homem. Naquela época, era a época em que o continente de Dolu era popular. A loja de conveniência da escola aproveitou as oportunidades de negócios e vendeu o continente de Dolu para estudantes do ensino médio. Era 29,9 yuan por peça, o que, sem dúvida, era uma grande quantia em dinheiro para estudantes do ensino médio naquela época. Mas, mesmo assim, sempre que uma nova edição do Dolu Continent é publicada, a quantidade de tempo após a aula será arrebatada. Se eu chegar tarde, só posso assistir meu irmão, que está um passo à frente saindo dela, segurando um livro chique na capa, e os cantos da minha boca são mais difíceis de suprimir do que cá. Mas eu nunca tenho que apertar porque minha garota na minha colega de mesa é uma aluna do dia. Ela vai para casa a cada meio-dia e todas as noites, e pergunta a ela porque ela sempre pode ir para casa. Ela olhou para mim, porque minha casa está perto da escola. Naquela época, eu não percebi o valor desta frase e senti que estava tão perto da escola. Não foi até muitos anos depois que percebi que ela morava em uma casa do distrito escolar. Somos irmãos e irmãos. Ela me ajudou a comprar Dolu Continent e eu copiei sua lição de casa. Porque ela era estúpida naquela época e não gostava de fazer a lição de casa, e eu sempre podia fazer minha lição de casa muito rapidamente, e então tive o resto de toda a minha noite, tempo de autoestudo para assistir ao continente de Dolu. A brisa da noite de verão sopra na sala de aula, as últimas pequenas nuvens ardentes no céu são engolidas a cada noite, e as luzes são iluminadas lentamente em todos os cantos da cidade. Nossa escola fica no topo da montanha e você pode ver o mar das luzes de toda a cidade quando olha para baixo da janela. O velho fancheou e o cheiro do verão se espalhou na sala de aula. Seu rosto estava vermelho e ela estava escrevendo rapidamente. Depois de ler a última palavra, sentei-me no meu assento e fiquei surpreso. Muitos anos depois, sempre que penso nos meus dias de estudante, sempre sinto que o verão sensual é como atravessar o tempo e o espaço em um instante. Só me lembro de seu rosto vermelho, o livro de exercícios disperso sobre a mesa e o continente de Dolu que estava escondido secretamente. Ela é uma aluna do dia e, naquela época, o aluno do dia em que emitia um certificado diário. Com essa prova, o vicioso segurança abriria respeitosamente a porta de ferro para você. Esse fim do portão de ferro é um jovem envergonhado, e o outro extremo é uma brisa e liberdade. Mais e mais pessoas começaram a saber sobre ela ser uma aluna do dia, muitas pessoas pediram que ela trazia suas coisas. Às vezes, é várias vezes o chá de leite e, às vezes, é o frango. No começo, ela poderia trazer-o de volta com uma mão, mas mais tarde, mais e mais pessoas tiveram que pegar uma bolsa escolar para segurar essas coisas. O mais importante é que muitos deles não pagam. Às vezes eu esqueci, e às vezes eu apenas esqueço. Este parece ser um problema comum para muitos meninos do ensino médio naquela idade. Naquela época, ela era de pele fina e nunca recusou outras pessoas, mas eu também podia ver que ela não estava feliz. Finalmente, uma tarde antes da escola, o grupo de pessoas veio até ela para trazer as coisas. O líder é Carlos, um homem social. Diz-se que ele devia dinheiro e nunca pagou de volta. Ele nunca me pagou para trazer chá de leite comigo. Ainda é uma xícara de chá de leite. Carlos bateu em sua mesa. Ao meu.
Seu irmão mais novo correu para a frente. Eu a conheço, ela tem vergonha de recusar. Ela não vai para casa hoje, eu disse de repente. Carlos mostrou uma expressão de descrença em seu rosto. Ela não vai para casa ao meio-dia hoje. Eu repeti sinceramente. Carlos e seu irmão mais novo mostraram um olhar de decepção e deixaram em um estado empoeirado. Antes de sair, ele olhou para mim ferozmente. Depois que eles saíram, a sala de aula parecia ficar quieta de repente, e não dissemos nada. Obrigado. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Sim, Eu concordei vagamente. Você vai para casa rapidamente, haverá aula à tarde. Levantei-me em pânico e saí da sala de aula sem olhar para trás. Por vários dias, os Carlos e outros não encontraram a oportunidade de trazer suas coisas. Mas ela ainda me ajudou a trazer comida deliciosa, que despertou a forte insatisfação de Carlos. Você não vai para casa ao meio-dia. Carlos o enviou para mim e falou com meu companheiro de mesa sarcasticamente. Então, o que é isso? Ele estendeu a mão e apontou para o chá de leite na mesa comigo e com meu companheiro de mesa. Eu comprei alguns copos. Carlos gritou alto como se tivesse descoberto algo chocante. O amor era uma coisa muito tímida no ensino médio, e os estudantes do ensino médio eram um grupo que não se preocupou em se preocupar com o problema. Ambos ansiavam pelo amor e eram difíceis de conversar, e também gostavam de assistir à diversão. Os gritos de Carlos rapidamente atraíram um grupo de colegas de classe, e algumas pessoas que estavam interessadas na diversão realmente observaram cuidadosamente a xícara de chá de leite. É realmente o modelo de um casal. Uma pessoa disse que tinha certeza. Inúmeras pessoas começaram a dar desculpas, seu rosto foi enterrado profundo e sem sangue. Meu sangue surgiu e eu socou Carlos. Como todos exclamavam, Carlos também começou a me cumprimentar. Chegamos à sala de aula, da sala de aula para fora da sala de aula e paramos até a campainha tocar. Eu tinha inúmeros arranhões no corpo e 2 linhas de sangue foram deixadas no nariz de Carlos. À noite, ela me acompanhou à enfermaria da escola. Depois de tratar o último pedaço de ferida no meu corpo com palheta iodo e cotonete, ela olhou nos meus olhos. Porque você vai lutar. Era raro pela primeira vez, e eu li um sentimento chamado culpa em seus olhos. Eu estava indignado. Esse cara Carlos é tão odioso que ele realmente fez um boato sobre nós. Você o espancou porque ele disse que éramos casais. Minha resposta naquele momento. Sim, como podemos deixar-o caluniar um relacionamento tão puro? Muitos anos depois, lembrei-me do anoitecer inúmeras vezes. Nesse momento, o verão não havia terminado, o início do outono estava se aproximando e o sol poente caindo lentamente no horizonte puxou uma longa sombra à nossa frente. Ela agachou-se nos degraus do leito de flores, limpou cuidadosamente a ferida em minhas mãos com um cotonete, e o rádio do campus começou a tocar música a tempo, e havia multidões ao nosso redor. Quando terminei de dizer isso, vi o pôr do sol refletido em seus olhos diminuiu por um momento, mas foi apenas por um momento. Então ela sorriu e disse, as feridas foram tratadas. Então eu acho que talvez a parte mais emocionante da vida seja os momentos. Quando você estiver nele, você nunca sentirá que é tão bonito, mas muitas vezes em um certo momento muitos anos depois, todos os detalhes daquele dia serão descritos em sua mente. É quando, até então. Só então você pode perceber de repente que a garota quis dizer esse tempo. Mas desde então, ninguém pediu que ela ajudasse a trazer as coisas, e seu mundo finalmente se acalmou novamente, até que ela se formou no 3º ano do ensino médio, e ficou extremamente quieto. Mais tarde, fomos para diferentes escolas secundárias e, naturalmente, encontramos novos amigos e perdemos gradualmente o contato. Ela se tornou um avatar cinza que sempre ficou em silêncio na minha lista de comunicação. Eu acho que ela provavelmente não usou muito o QQ, então não houve atualização ou notícia. Até o ano em que me formei na faculdade, voltei para a cidade onde estava no ensino médio e encontrei uma reunião de classe. Faz 7 anos desde que me formei no 3º ano da escola secundária. Quando ela veio, eu não a reconheci. A porta da sala privada foi subitamente aberta e uma garota alta com cabelos compridos entrou. Não seria exagero descrever sua pele como creme. Na minha memória, ela parece diferente, preta, pequena e muito tímida. Com certeza, a garota mudou muito. Quando ela entrou, a barulhenta sala privada ficou quieta por um momento. Foi exatamente aquele momento de transe. Eu senti que o tempo havia parado por um momento. Seus cabelos mudaram, sua pele mudou e suas roupas mudaram, mas seus olhos ainda pareciam muito familiares para mim. Enquanto atravessávamos a multidão de pessoas e os pedaços de galinhas e cães por todo o chão, nossos olhos tocaram, carregando o calor dos velhos amigos. Não te vejo há muito tempo. Ela sorriu um pouco, e eu parecia ler seus lábios. Não te vejo há muito tempo. Talvez por causa do tempo, algumas das pessoas na minha impressão já tenham mudado. Algumas pessoas falam grande, enquanto outras estão orgulhosas. Algumas pessoas acabaram de assinar para uma oferta de uma grande fábrica, enquanto outras estão prestes a estudar para a pós-graduação. Sentei-me no canto e olhei para eles em silêncio, trazendo as expressões de todos para os meus olhos.
Mas, ao mesmo tempo, desde o momento em que entrou na sala privada, a atmosfera presente mudou um pouco. Algumas mudanças sutis. Vi vários meninos olhando para ela rapidamente e fingindo ser nada, e desviou o olhar, incapaz de esconder-o. Eu ri secretamente em meu coração. Sim, afinal, ela é tão deslumbrante agora. Ela é como uma estrela brilhante na multidão, e todos serão eclipsados na frente dela. O programa mais importante em uma reunião de classe é exibir. Mas depois que ela veio, ela se tornou mais secreta, como se um pavão tivesse aberto o rabo e como o namoro de um sapo. De repente, lembrei-me de que, no meu verão de infância, os sapos caíam a noite toda do lado de fora da minha cidade natal eram tão barulhentos. Alguém subiu para adicionar informações de contato, e ela ficou surpresa e depois disse alguma coisa. Estava muito longe e eu não conseguia ouvir claramente. Eu só vi o homem indo embora com um olhar frustrado em seu rosto. Eu não gosto de ambientes barulhentos. Originalmente, eu queria ver o que são meus colegas de classe agora, mas depois de muitos anos, a maioria deles é misturada em óleo. Encontrei uma desculpa para deixar a sala privada. A brisa da noite na noite de verão explodiu em minha direção, e as luzes da cidade foram gradualmente iluminadas, e de repente me senti muito mais fresca. Não tenho certeza se ela me reconheceu, mas mesmo que ela me reconheça, o que podemos fazer? Não nos vemos há muito tempo. 7 anos são suficientes para mudar muito uma pessoa. Alguém deu um tapinha no meu ombro atrás de mim. Não sei quando começou, mas ela me seguiu. Estávamos de pé na estrada movimentada. Ela era tão linda. Sua figura esbelta ficou lá e era um cenário. Então os transeuntes não puderam deixar de olhar para ela curiosamente. Nós nos olhamos silenciosamente por um tempo, e então não podíamos deixar de rir. Naquele momento, percebi que, mesmo por 7 anos, ainda não mudamos. Andamos lentamente ao longo da margem do rio, e a brisa da noite de verão estava fresca e explodiu os cabelos. Há também muitas pessoas andando ao lado do rio. É o casal de mãos dadas após o jantar e os idosos com crianças. Uma criança correu e disse, a irmã é tão linda, irmão, por favor, compra um buquê de flores. Ela riu e virou a cabeça para me olhar. Meu rosto de repente curou e eu estendei a mão para pegar as flores da criança. A criança fugiu lentamente e a margem do rio retornou aos fogos de artifício tranquilos da noite. Eu vi que o garoto era muito fofo, então. Expliquei desajeitadamente. Porque você ainda gosta de explicar tanto. Ela me deu um olhar em branco. Até hoje, o que mais precisa de explicação? Há muitas coisas destinadas a não ter respostas. Conversamos muito e conversamos sobre Carlos. Carlos depois foi para a escola vocacional e foi condenado por lesões intencionais. Pensando nisso agora, sou realmente corajoso e tenho a coragem de lutar com o papel que mais tarde entrou no departamento. Enquanto conversávamos sobre nossa respectiva energia ao longo dos anos, descobrimos que ela está solteira até hoje. Parecia que um pequeno animal aplaudiu em meu coração. Para onde você está indo a seguir? Ela de repente me perguntou. Chutei a pedra e fiquei entediado, ainda não pensei nisso. Então pense nisso lentamente. Ela colocou a mão atrás dela, sacudindo as flores que comprou agora, com um olhar brincalhão no rosto. Eu vou voltar para a cidade B. Ela disse em voz baixa. A cidade B é boa, ok. Eu gaguejei. Então você virá. Ela guardou todas as suas expressões e me perguntou a sério. Eu. De repente, ela riu, estou me divertindo. Mas vou voltar amanhã. Eu me senti perdido no meu coração. Aconteceu que a longa separação foi apenas um pequeno episódio, e ela finalmente não pertencia ao meu mundo. Os colegas de classe na sala privada quase terminaram as refeições e saíram um após o outro, por acaso nos encontrarmos que estavam voltando. Há também um grande buquê de flores que atraem as mãos. Todo mundo ficou atordoado. Vocês são. Eu sucei Carlos 7 anos atrás. 7 anos depois, Carlos já estava se transformando no burô. No lado da estrada com uma brisa suave à noite, abri minha boca, mas não sabia dizer nada. Ela sorriu, disse nada, virou-se e acenou com a mão para levantar as palavras na mão. Eu sabia que essa era a maneira dela de dizer adeus a mim. Com as luzes brilhantes e o vinho, eu a vi sentada no banco do motorista da Ferrari vermelha estacionada na beira da estrada. Em apenas um piscar de olhos, o carro desapareceu no final da esquina. Tudo é tão irreal que parece que nunca aconteceu. Apenas um grupo de colegas de classe e um humor muito complicado foram deixados para trás. Ouvi alguém se reunir e sussurrar enquanto eu passava por eles. Eu não esperava. Ela é rica e bonita agora. Naquela época, porque ela foi introvertida na classe, então até se formar, poucas pessoas tinham suas informações de contato. Naquela noite, comecei a perguntar sobre suas informações de contato. O líder da equipe que não estava em contato por 5 ou 6 anos enviou uma mensagem de repente. Esse monitor de aula adorava se exibir na época, e mais tarde ele foi para a universidade, o que era realmente bom. Era uma escola no Sul 985. Era um pouco mais escuro e um pouco mais curto, e quando corria,
Parecia um melão de inverno. Você teve um bom relacionamento com ela naquela época. Você tem o WeChat dela? O monitor de classe me perguntou no WeChat. Fiquei surpreso, como se estivesse focando na reunião agora e esqueci de pedir a ela o número de telefone atual. Não. Você não vai esconder isso. Ele me perguntou desconfiado. De repente, senti-me desconfortável, como se a pequena besta em meu coração rugiu desconfortável novamente. Não. Eu repeti novamente. O outro extremo do WeChat não me respondeu. O monitor de classe tem sido assim desde que ele estava na escola. Uma vez que ele não conseguia mais obter benefícios de ninguém, ele imediatamente se vira e saiu. Muitos anos passaram, e é difícil dizer que essas pessoas desde então são seres humanos ou fantasmas agora. Juntamente com o desejo desprezado em alguns dos olhos, senti que a pequena besta em meu coração ficou desconfortável novamente. Com certeza, vários de meus colegas de classe que não estavam em contato há 800 anos vieram até mim e me pediram para recomendar para entrar em contato com as informações. Todos eles são colegas de classe, para que eu possa cuidar bem deles no futuro. Eles sorriram. Droga, não exponha seu propósito tão obviamente. Eu amaldiçoei no meu coração e disse, não. Eu raramente tinha insônia naquela noite, e a luz da lua caía no chão do lado de fora da janela do chão ao teto, e as estrelas eram vagamente visíveis. Lembro que as estrelas eram raras nesses anos. 20 anos atrás, no campo, o verão era forte, e as pessoas gostavam de ficar no pátio e que estava na cesta suspensa, ouvindo os sapos e as cigarras subindo e descendo, e o céu estava cheio de estrelas. Mas como ela é agora sempre aparece na minha frente e como ela é no passado. Os dois às vezes são separados e às vezes sobrepostos. Qual é a verdadeira ela? Assim como eu estava pensando sobre isso, um aplicativo de verificação de amigos apareceu no WeChat. Era um avatar de uma garota fofa, e no momento em que vi a nota, fiquei surpreso. É o nome dela. Existem apenas 3 palavras simples, deitadas silenciosamente na mensagem de aplicação. Mas de repente me senti como um sentimento familiar penetrado nos anos e quebrou minha linha de defesa. Inúmeras lembranças foram ativadas em um instante, e eu parecia estar de volta à minha idade muito jovem. Foi uma pausa no ensino médio, e a luz do sol subiu lentamente a cordilheira pelas persianas. Tirei uma soneca na fila de trás da sala de aula, xxx, vai e peguei um copo de água para mim. Xxx, eu quero beber coca. Você não tem mãos. A garota na foto parecia impotente. Quem emprestou sua lição de casa para copiar? Ladrão. O riso e a alegria desapareceram lentamente, e meus pensamentos voltaram a esta noite fria. A sala apagou as luzes. Embora as luzes da cidade estejam do lado de fora da janela, ela ainda está preta ao meu lado, tão silenciosa que posso ouvir minha respiração. Apenas minha tela de telefone brilha um pouco. O nome dela é o mesmo que o dela, brilhando intensamente na escuridão. Minha respiração acelerou e eu o pressionei. Eu ainda não adormeci. No momento em que ela passou, ela enviou uma mensagem. Bem, eu não consigo dormir. Eu respondi. Então, quantos jogos você jogará comigo? Acontece que ela também está interpretando o rei, pensei comigo mesmo. Este jogo existe há 10 anos e, em certo sentido, não parece um jogo puro, é mais uma maneira social. Acabamos de conversar enquanto tocamos, como se eu estivesse de volta aos dias em que estava brincando e fazendo sexo com ela. Eu esqueci de perguntar antes, você já esteve apaixonado ao longo dos anos? Ela é realmente muito diferente de antes. Ela costumava ser tímida, mas agora suas palavras e ações são muito decisivas e diretas. Eu rapidamente me lembrei de minhas experiências emocionais nos últimos 7 anos e finalmente descobri que estava vazio. Não é que eu não gostei dos outros, mas mais tarde eu realmente vivi uma vida budista, então esse assunto foi lentamente suspenso. Respirei fundo e comecei a dizer lentamente. Quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, gostei de uma garota. Sim. Ela estava calma. Mas ela não sente nada para mim. Eu disse sinceramente. Parece que a sorte não é boa. Ela comentou levemente. Mas mais tarde fomos para a mesma universidade, continuei. Parece que o fantasma se foi. Ela disse seriamente. Eu me senti prejudicado. De fato, até eu ir para a faculdade, ela e eu nunca tivemos contato. Não havia mais depois. Não resta mais. Não mais, eu disse. O inimigo finalmente empurrou o cristal para baixo nesse momento, mas finalmente senti algo frio do tom dela. Um pouco de sentimento divertido. E você? Você já amou esses anos? Ela pensou por um tempo, eu não tenho ninguém que eu gosto. Mas há algumas pessoas que gostam de mim. Você concordou? Perguntei. Mas quando ela disse a resposta, senti o pequeno monstro em meu coração torcer. Eu não concordo, mas havia um sénior na faculdade naquela época. Ele disse que sempre gostava de mim, e agora ele vai voltar para a cidade B. O pequeno monstro em seu coração rugiu novamente com insatisfação.
Pensei nisso por um longo tempo naquela noite e finalmente, quando o céu ficou um pouco branco, decidi ir para a cidade B com ela, e pensei que haveria a resposta que eu queria lá. Eu contei a ela sobre sua decisão, e pouco tempo depois, ela respondeu ok, e acrescentou outro sorriso. Ainda era o Fiery Red Ferrari. Ela estava no carro casualmente, seus cabelos compridos estavam ao vento, que atraíam transeuntes para voltar com frequência. Ela jogou a chave para mim e foi ao banco do passageiro para se deitar. Depois de um tempo, ela adormeceu. Ouvi a respiração vindo dos meus ouvidos e me senti inexplicavelmente calmo. Um bom irmão W, um aluno do ensino médio, apareceu no telefone. Eles marcaram um jantar no XX hoje à noite. Você está aqui. XX Hotel deve ser um hotel relativamente luxuoso na cidade B. Acabamos de se formar, então porque você tem dinheiro para gastar lá. Bruno paga por isso. Ele estava um pouco desamparado. Com certeza, vi Bruno rouba todos naquele grupo de aulas que não estavam conversando há muito tempo. Quando Bruno foi para o ensino médio, ele era um homem rico em sua classe. Ele era muito rico, mas também gostava de se gabar. Outra vez, você não gostou do Z no ensino médio. Ela não estava com Bruno mais tarde, mas ela terminou logo depois de ir para a faculdade. W estava fofocando com entusiasmo por telefone. Quantos anos se passaram? Eu o repreendi com um sorriso. É realmente uma coisa antiga. Gostei de Z no ensino médio, mas essa emoção chegou a um fim abrupto quando ela e Bruno estavam juntos. Quando eu era estudante, eu não tinha conhecimento desses sentimentos. Mas eu não esperava que eu se amasse e se separei. Depois de dar a volta, todos se reuniram novamente. Não sei quando ela acordou, mas eu disse que haverá uma reunião de colega da escola hoje à noite e talvez não consiga acompanhá-la. O carro estacionou perto do hotel, e era quase a noite. Para a cidade da cidade B, quando o anoitecer chegou, era a verdadeira aparência. As luzes de Chunxi Road para Taikuli foram iluminadas e inúmeros carros de luxo na cidade que desapareceram durante o dia começaram a aparecer. Twilly desce lentamente, os fluxos de tráfego estão por toda parte e as luzes são brilhantes. Ela disse que, levemente, eu saí do carro perto do hotel, e a Ferrari vermelha desapareceu rapidamente no tráfego, misturando-se ao mar como uma gota de água. Encontrei uma sala privada, uma grande sala privada. Quase metade das pessoas veio e estava conversando entre si. Minha chegada não atraiu a atenção, então encontrei um canto para me sentar. O protagonista hoje à noite é Bruno sem surpresa, mas não me importa que Bruno queira se exibir, afinal, refeições deliciosas são as mais importantes no momento. A porta da sala privada foi aberta, e acabou que Zé e Bruno pareciam de mãos dadas na porta. É tão explosivo. Acontece que hoje convido todos a jantar para anunciar sua reunião de maneira de alto nível. Gritei em meu coração que as expressões dos outros alunos eram difíceis de descrever. De repente, lembrei-me de que, quando eles se formaram no ensino médio, eles também apareceram na frente de todos na mão, mas ninguém esperava que eles se separassem logo depois de irem para a faculdade. Como esperado, o relacionamento de longa distância é o assassino do amor, eu murmurei. Zé, na verdade, não há mudança a partir desse momento. Além de se tornar mais exagerado, Bruno não mudou muito. Nesse momento, Zé era tímido e Bruno estava orgulhoso. Ele parecia ser o líder que veio inspecionar e cumprimentou todos com frequência. Assim que chegaram, todos mudaram imediatamente o centro do tópico para eles. Zé e eu também somos um casal que entrou na sociedade da faculdade. Pacote. Estou fingindo que você terminou logo depois que foi para a faculdade, e eu não sei. Lembro-me de quando estava no ensino médio, muitas pessoas gostaram de Zé. A embriaguez de Bruno não estava bêbada. Lembrei-me rapidamente de quem as pessoas que gostavam de Zé no ensino médio naquela época. É o garotinho gordo de Zé, a próxima aula. Ou é o primeiro ano do ensino médio que joga basquete. Eles não deveriam estar lá, e a erosão do tempo os levou há muito tempo a uma praia desconhecida. Está quebrado, clique em mim. Fiquei chocado e pensei comigo mesmo que não deveria ter sido absolutamente necessário, mas fui pego neste momento. Bruno segura rancores e adora fingir. Ele se lembrará de qualquer um que tenha sido rival por 8 vidas. Nesta situação, eu gostaria de encontrar uma rachadura no chão para entrar nela. Após a formatura, meu pai me deu algum dinheiro e me pediu para abrir uma pequena empresa. Bruno disse que não era grande, você definitivamente não pode dizer que não era grande. Uma fonte imediatamente pulou animadamente. Altamente Bruno, sua empresa ainda não é grande. Então não estamos nos tornando camarões. Bruno olhou para ele com admiração e continuou a conversar. Oro para que ele continue a aparecer rapidamente e nunca me notar. Mas depois de uma virada do assunto, ele me encontrou no canto. Onde você está mais alto agora? Ele olhou para mim, sorrindo. Todo mundo de repente ficou quieto, e eles não pareciam entender porque ele de repente me atacou. Eu acabei de chegar à cidade B. Eu me senti um pouco envergonhado. Todos caíram na gargalhada, e por um momento, o local estava cheio de alegria. Em meio ao riso da plateia, o som nítido de saltos altos pisando no chão de mármore veio de fora da porta.
Era uma vez, embora afogado em infinitas risadas. Eu sei que são os passos do destino. Parece que alguém conhecerá meu dilema hoje à noite, então eu vim aqui. A porta da sala privada foi aberta com alguém, e uma figura familiar estava na frente de todos. Por um momento, todos ficaram quietos. Eles não o conheciam, mas a figura esbelta em pé na porta da caixa atraiu a atenção de todos. Ela entrou-se vestindo hoje à noite, e eu nunca a tinha visto usar essas roupas. Eles eram marcas de luxo discretas que eu não sabia o nome, mas eram inexplicavelmente harmoniosas nela. Acontece que esta é ela agora, seu temperamento frio sobrecarrega a todos. Até Z, que era o luar branco na mente de muitas pessoas no ensino médio, estava agora pálido. Enquanto ela estiver lá, ela será o foco absoluto do público. Eu não conseguia ver a expressão dela claramente contra a luz, talvez fosse divertida ou não, o que não era muito importante para ela. Inúmeros olhos das pessoas caíram sobre ela, surpresos e quentes, e ela não olhou para eles. Através da multidão, ela piscou para mim SLY. Esta é a expressão que ela costumava ter na escola secundária. Sempre que ela tinha uma má ideia, ela fazia isso. Com certeza, no momento seguinte ela veio direto para mim. As pessoas ao seu redor sentiram sua aura e não puderam deixar de abrir caminho. Desculpe incomodar sua reunião de colega de classe, mas o grupo está realmente pedindo você. Todos os investidores estão aqui, então eu ainda quero que você venha aqui. Ela se curvou um pouco, com um tom ligeiramente apologético. Sua voz não era alta, mas estava cheia de dissuasão, e todos podiam ouvir com clareza. A multidão, que era originalmente tão quieta quanto uma galinha, explodiu novamente, e todo mundo estava conversando. Obviamente, senti que havia algo mais em seus olhos quando eles olharam para mim. Mas agora que as coisas chegaram a esse ponto, tenho que usar meu plano. Ela pegou meu braço para que eu não caísse com as pernas, mas aos olhos dos outros, eu parecia ser um chefe que estava ocupado com muitas coisas e até levou tempo para participar da reunião da turma. O consumo desta noite foi pago por você. Ela se virou e assinou seu nome na conta entregue pelo garçom, e se virou e saiu sem olhar para trás. Quando cheguei lá embaixo, eu estava prestes a me virar, mas ela foi puxada por ela. Eles estão observando você, ela sussurrou rapidamente. A Ferrari vermelha que ela dirigia durante o dia foi substituída por um Maybach de prata e agora estava estacionado constantemente no andar de baixo. Ela abriu a porta para mim como uma secretária de verdade e depois sentou-se no banco do passageiro sozinha. Comece, disse ela. O sistema de reconhecimento de voz de Maybach sentiu a voz do proprietário, e as luzes do painel se iluminaram uma a uma. Atrás de nós, o motor começou a rugir. Eu já vi garotos fantasmas que explodiram as ruas antes. Quando passaram pelo centro da cidade, sempre gostavam de transformar o som das motocicletas ao máximo, como se fossem frescas, mas muitas vezes atraíam xingando dos transeuntes. Agora que ela está começando Maybach, também é a maneira mais importante, mas apenas a inveja e a indignação dos transeuntes. Acontece que o rugido do motor nunca foi o motivo para os adolescentes serem repreendidos. A razão para os gritos é que eles estão montando incêndio em fantasmas baratos em vez de Maybach caro. Já tínhamos se afastado do motor que ruge, deixando todos para trás. Depois de entrar no viaduto, o tráfego ficou escasso, e a cidade à distância estava iluminada, e o carro de repente ficou quieto, como um mundo onde apenas nós dois estávamos. Por que você está aqui? Eu perguntei sem graça. Eu planejava originalmente buscá-lo. Ela voltou a um tom fraco. Quem pensou que você estava tão envergonhado? Ela sorriu um pouco. Oh. Eu não tive escolha a não ser dizer. Ok, eu te ajudei. Em troca, não é demais para você me fazer um favor, certo? Graças à minha gentileza, serei único, mesmo que me deixe ser sua vaca e cavalo. Amanhã você finge ser meu namorado, eu vou fazer uma refeição e você me buscar quando o fim. Naquela noite, ela me pediu para voltar ao hotel. Quando Maybach entrou no hotel, obviamente senti que o segurança no hotel não podia deixar de levantar o peito. Com certeza, um bom carro é o símbolo da identidade. Ela deixou algo no porta-malas, que era um conjunto de roupas de luxo. Ela disse que os meninos deveriam ter um conjunto decente de roupas, porque era como uma espada de um samurai, e eles usavam alguns lugares inevitáveis, assim como um samurai foi para um campo de batalha. Eu estava deitado na cama e jogando e me virando, lembrando o que ela me disse antes de sair hoje à noite. Você se lembra do veterano que sempre gostou de mim na faculdade? Vou fazer uma refeição com ele amanhã. A propósito, não quero atrasá-lo. A pequena besta em seu coração começou a choramingar. Eu pensei muito naquela noite, por exemplo, ela e eu não somos do mesmo mundo. Por exemplo, posso achar difícil pagar essas coisas dela. Posso estar com medo do palco quando se depara com um veterano da faculdade que é mais parecido com ela e seus outros amigos amanhã. Por alguma razão, sempre me lembro do prazer de um soco no rosto de Carlos há muitos anos. Na verdade, eu também sei que talvez eu não consiga vencer Carlos, mas por um momento você apenas levantou o peito e levantou a cabeça. Eu coloquei as roupas que ela deixou para mim. É de fato seu estilo atual, discreto e luxuoso. As pessoas que não entendem não perceberão o valor deste vestido. Eu me olhei no espelho, tão estranho.
Com certeza, as pessoas confiam em roupas e cavalos dependem de celas. Com a bênção de roupas poderosas, as pessoas parecerão enérgicas. Noite, anoitecer. Cheguei ao local onde eles estavam jantando a tempo e olhei para o prédio imponente na minha frente. Os inúmeros carros de luxo à minha frente deram às pessoas uma sensação de opressão. Eu estava entediado no carro, então assisti as pessoas indo e indo. Alguns deles têm maquiagem linda e outros têm roupas de negócios de pessoas bem-sucedidas. Eu acho que talvez seja só porque todos usam uma camada de pele, assim como eu. Ela saiu e eles sabiam do que haviam falado durante a refeição. Eu só vi um homem de terno seguindo-a, ainda explicando algo. Senhor, eu realmente tenho um namorado. Ela estava um pouco desamparada. O homem de terno usando óculos atrás dela obviamente não acreditava. Eu entendo que era a hora de eu jogar. Respirei fundo e abri lentamente a porta do carro e levantei-me. Quando ela me viu, seus olhos cheios de orgulho e surpresa. Então ela rapidamente correu para mim, e o veterano de terno olhou para mim com raiva. Se eu estivesse dirigindo um carro barato e vestindo roupas baratas hoje, sabia como as palavras malvadas seriam ditas nos finos lábios trêmulos do veterano. Mas Maybach estava atrás de mim, por mais tremendo que seus lábios estivessem, ele só poderia ser incompetente e furioso. Assim. Não dissemos nada no carro. Lembrei-me do constrangimento do veterano no processo agora e não pude deixar de me sentir orgulhoso. A pequena besta em seu coração aplaudiu. Obrigado. Ela olhou pela janela. Você não acha que estou usando você, não é? Ela me perguntou. Claro que não. Eu sorri. Abrimos o viaduto e caminhamos lentamente de um lugar alto. As luzes de toda a cidade se desenrolavam lentamente como um pergaminho. É tão lindo. Ela disse suavemente. Começou a chover do lado de fora gradualmente. Na minha memória, havia de fato muita chuva no sul, mas sempre não era pesada. Estacionamos nosso carro na beira da estrada e olhamos para a chuva do lado de fora da janela atordoada. A cidade estava refletida em seus olhos, como um mar fraco de estrelas. Lembro que ela sempre gosta de dias chuvosos, e a garoa cai ao longo dos beirais, como uma cortina cobrindo a chuva azul e nevoada do céu. Conversamos sobre o tempo em que éramos um companheiro de mesa no passado, que era verde e longo. Quando estávamos estudando, todos gostávamos de dias de chuva, e pensamos que o tempo estava como deitar sobre a mesa e encarar-o. As gotas de chuva embaçaram lentamente as janelas da sala de aula, e a cidade parecia nebulosa e fina. Na água da primavera e dia chuvoso, durmo quando pinto um barco e ouço a chuva. É adequado para dormir quando chove e é adequado para fazer tudo sem sentido. Estacionei meu carro na beira da estrada e ouvi o som das gotas de chuva caindo nas janelas do carro, e parecia que eu estava tocando uma música. Você ainda assiste a Dolu Containment? Ela me perguntou com um sorriso. Pensei comigo mesmo que nunca li a terceira lenda do Rei do Dragão. Na verdade, eu não terminei o terceiro, porque este livro é adequado apenas para estudantes do ensino médio e mal posso esperar para que ele termine, então me formei. A juventude está sempre vinculada a algo, alguns são os romances que estão perseguindo há muito tempo, e alguns são alguém. Depois de anos, eu já sei que minha juventude e essa garota estão profundamente juntas. Está um pouco frio, disse ela. Por isso, estendi a mão para ajustar a temperatura do ar-condicionado, mas ela balançou a cabeça e segurou minha mão, e sua pequena cabeça gentilmente se inclinou no meu ombro. Seus cabelos eram macios e, com a fragrância de gardenias que acabara de ser lavada, ela se espalhou no carro, lembrando as pessoas do vale onde gardenias estava florescendo. Eu não me movi, ela não disse mais nada, nós apenas nos inclinamos em silêncio, olhando para a cidade bem na chuva do lado de fora da janela. A música tocou lentamente no carro. Eu sei, por dois. Eu nunca pensei que não poderia mais dar as mãos a você. Quando me sinto prejudicado, sinto-me de coração partido sem você. Eu era muito arrogante e pensei que você entenderia. Sempre esqueci de dizer como me mudei. Ouvimos a música silenciosamente, e ninguém quebrou o silêncio. O toque que viajou por 10 anos finalmente inaugurou sua chuva 10 anos depois. Todos nós conhecemos o coração um do outro. De fato, esse amor nunca parou. Mas éramos jovens demais naquela época, e não dissemos, dizendo um ao outro que sempre estávamos emocionados. Eu me dei um livro sobre o continente de Dolu no ano em que me formei. Você abriu e leu. Ela reclamou. Eu balancei a cabeça, talvez houvesse algo dentro que ela queria me dar, mas eu perdi. Ela estava um pouco deprimida. As gotas de chuva de 10 anos atrás flutuaram até hoje, e nossa história sempre precisa de uma resposta. Mas estamos separados por... É a década perdida um para o outro. 10 anos são suficientes para mudar uma pessoa. Estava um pouco chuvoso do lado de fora da janela, e a garoa caiu no telhado do carro, como se tivesse a tristeza do verão. Então, nessa tão esperada chuva forte, o canto parou, com apenas o som chuviscante de chuva forte. Você não está curioso sobre o que está dentro? Ela me perguntou com um sorriso. Eu imaginei que isso, mas como vencer a loteria, ganhei na loteria e a descobri que expirou. Mas o que isso importa? Depois de muitos anos, nos reunimos novamente.
Eu não abri para ver. Eu disse embaraçosamente. Mas acho que ainda temos muito tempo, e você pode me dizer tudo naquele momento. Eu olhei nos olhos dela. Na tranquilidade de tudo, ela abraçou meu pescoço, abriu os lábios vermelhos e cobriu meus lábios. Foi elevado o tempo entre nós. Vou reafirmar. No momento em que os lábios se tocaram, a chuva parecia desacelerar. Suas pontas dos dedos apertaram suavemente as costas do meu pescoço, trazendo a fragrância da gardenia que acabara de lavar meu cabelo. Apertei meus braços e a segurei firmemente em meus braços, como se quisesse compensar todos os abraços que perdi nos últimos 10 anos de uma vez. Do lado de fora do carro, há a chuva chuvosa na cidade B, farfalhando na janela. Eu sei, de 2 ainda está circulando. A letra eu sempre esqueci de dizer como eu sou tocada tornou-se nossa compreensão mais tácita dos corações, e até o vento do ar-condicionado está cheio de doçura. Na verdade, no livro Dolu Continent após a formatura, peguei um post-it e escrevi, quando eu crescer, serei sua namorada. Ela se apoiou no meu ombro, com a voz suave, com um pouco de senso coquete, você era tão bom. Após a festa de formatura, eu enchei o livro na minha bolsa escolar. Mais tarde, perguntei se você a leu e você até disse, estou muito ocupado, esperando pelo tempo, o que me deixou triste por um longo tempo, e eu pensava que não quis dizer nada para mim. Eu apertei suas bochechas, meu coração azedo e doce. Então eu farei o argumento agora. Espera até que você concorra, seja minha esposa. A partir de agora, o controle remoto em casa pertencerá a você e os pratos pertencem a mim. No futuro, você será quem quiser verem. Dolu Continent. Ela olhou para mim, seus olhos se iluminaram como se houvesse estrelas escondidas. Ela assentiu vigorosamente, e as pontas dos dedos até beliscaram meu braço. Isso é quase o mesmo, caso contrário não vou poupar você. O casamento está programado para estar em um B&B com um pequeno pátio nos subúrbios da cidade. Não é um local de luxo, principalmente porque ela disse, quero-me casar em um lugar cheio de gardenias, dizendo que isso é como envolver memórias daquele ano no casamento. Houve muitas piadas ao se preparar. Minha mãe insistiu em colocar 2 vasos de peonias vermelhas no pátio, dizendo, festivo, enquanto sua mãe insistia em pendurar uma série de lanternas e dizer, existe o sabor do ano novo. No final, ela tomou uma decisão. As peonias são colocadas no canto e as lanternas estão penduradas na porta, e a posição principal é deixada para gardenias, caso contrário, seria diferente do que eu imaginava. Eu estava sorrindo ao meu lado, tentando suavizar as coisas e segurando a lista que ela fez na mão. O doce de casamento deveria ser com sabor de morango, a toalha de mesa deve ser bege e um pequeno saco de gardenias secas deve ser colocado nas lembranças. As regras e regulamentos foram cuidadosamente escritos, muito parecidos com os pontos-chave do exame que ela marcou para mim naquela época. Alguns dias antes do casamento, começou a chover novamente na cidade B. Fiquei no pátio e vi os trabalhadores pendurarem a gaze branca entre os arbustos de gardenias, e as gotas de chuva caíram nas pétalas. Parecia muito claro, como a pequena nota que passamos secretamente na mesa naquela época. Ela me abraçou por trás, segurando a amostra de doce de casamento que acabei de comprar e perguntou um pouco preocupada, vai chover? E se a chuva for pesada e os sapatos dos convidados estiverem molhados? Eu me virei, a ajudei a afastar as gotas de chuva em seus ombros e apertei um doce de casamento com sabor de morango na boca. É melhor chover. Nossa história não começou a partir da chuva. Além disso, emprestei mais de 20 pares de chinelos de plástico do proprietário de casa e preparei chá quente para garantir que os hóspedes não chorassem quando eles não caíram. Ela segurou o doce, os olhos se inclinam para as luas crescentes e disse com um sorriso, você ainda está atencioso. No dia do casamento, Hugo não parou, mas não era grande, como uma fina camada de gaze, envolvendo todo o pátio com gentileza e romanticamente. Ela estava usando um vestido de noiva branco e segurando a mão do pai, caminhando pelo caminho entre os arbustos da gardenia. O vestido de noiva foi bordado com pequenas gardenias, que ela perguntou especificamente ao alfaiate, dizendo, isso é digno da fragrância do passado. Havia uma gardénia fresca no cabelo, que foi escolhida por sua mãe pela manhã e disse, quero escolher o mais bonito e começar bem. Eu fiquei no final do tapete vermelho e vi sua aproximação passo a passo, meus olhos de repente ficaram quentes. O melhor homem ao meu lado foi meu companheiro de mesa a partir daquele ano. Ele me deu um tapinha no ombro e brincou com um sorriso, porque você está de pé estupidamente. Está a sua mão. Eu rapidamente estendei a mão e segurei a mão dela, ainda era tão macia quanto antes, mas era um pouco mais firme do que naquela época. Quando o pai dela colocou a mão na minha mão, os olhos dele ficaram vermelhos e a voz dele estava um pouco sufocada. Essa garota falava comigo todos os dias, mas agora ela finalmente esperou por você. Se você se atreve a intimidá-la no futuro, serei o primeiro a recusar você. Eu assenti vigorosamente e disse, não se preocupe, tio, definitivamente vou tratá-la bem. Ao trocar os anéis, as gotas de chuva caíram em nossas mãos, que eram legais, mas me fizeram sentir extremamente à vontade. Escolhemos o anel juntos. Não havia padrões muito complicados, apenas as abreviações uma da outra estavam gravadas dentro. Ela disse, é melhor ser simples, a vida é para você. O mestre de cerimonias nos perguntou se tínhamos algo a dizer um ao outro. Ela olhou para mim, sua voz sufocada, 10 anos atrás, escrevi espero que eu cresça no livro. 10 anos depois,
Quer dizer, felizmente eu não desisti, felizmente você ainda está lá. No passado, eu tinha medo de que 10 anos não demorassem muito. Eu segurei a mão dela com força e gentilmente coloquei o anel no dedo anular. Minha voz estava um pouco apertada, perdi sua nota há 10 anos. 10 anos depois, quero lhe dizer que vou ouvir atentamente cada palavra que você diz no resto da minha vida, comprarei o bolo de morango que você gosta toda semana, quando você ler Dolo o Continente, eu vou acompanhar você no meio da noite, eu farei mais trabalhos domésticos em casa e só precisa. Os parentes e amigos da plateia estavam aplaudindo. Vi minha mãe secretamente enxugar as lágrimas e disse à mãe, esses 2 filhos não são fáceis. Quando o monitor da aula levantou o telefone celular para tirar uma foto, ele estava murmurando, você deve tirar uma foto melhor para eles e enviá-la para o grupo de colega de classe. Seu melhor amigo veio e nos entregou um lenço de papel, e disse com um sorriso, não chore muito feio, será ruim se você formar as pazes. A gardénia no pátio estava molhada pela chuva, e a fragrância tornou-se mais forte, misturada com o cheiro do sol após a chuva, e o aroma dos pratos que flutuam da cozinha. O proprietário da casa de família, especialmente nos fez com que os bancos de porco cozidos no estilo B que você pode comer um pouco, que você tem que comer algumas bancadas de casamento caseiro. Foi ainda mais animado durante o banquete de casamento. Meu pai segurou o copo de vinho e tocou o pai dela, dizendo, seremos uma família no futuro, e sempre jogaremos xadrez juntos quando tivermos tempo. Minha mãe segurou a mão dela e pegou um pedaço de costelas de porco azedas e azedas para ela, dizendo, essa garota tem um gosto da mesma coisa que eu, e ela adora comida doce. Após o casamento, segurei a mão dela, segurei um guarda-chuva e caminhei no caminho do B&B. A chuva ainda está caindo e as luzes da rua puxaram nossas sombras por muito tempo. Há insetos gritando na grama na lateral da estrada, e o ar é preenchido com a fragrância de gardenias. De repente, ela parou e olhou para mim, você sabe. Eu tinha medo de que 10 anos tenham passado muito tempo e não somos mais iguais que estávamos no passado. Temos medo de que nos não familiarizemos quando nos encontrarmos, e temos medo de que não tenhamos nada para falar. Eu a puxei sob o guarda-chuva, abaixei minha cabeça e beijei a testa dela, segurando o doce de casamento restante na minha mão. Ela a deixou especificamente, dizendo, quero levá-lo para casa e vou servir com café da manhã com leite amanhã de manhã. Mudamos. No passado, você curou mesmo quando fala comigo, mas agora ousa pegar o controle remoto comigo. No passado, eu nem me atrei a confessar você, mas agora ouso dizer, uma vida, não fomos a você. Ela sorriu, assentiu vigorosamente, abraçou meu braço com força e não se esqueceu de tirar um doce de casamento com sabor de morango do bolso e enfiá-lo na minha boca. Bem. Teremos que passar muitos dias chuvosos juntos no futuro, assistir Dolo Continent muitas vezes e comer muitos cantos de Morberry juntos. Havia chuva chuvosa do lado de fora do guarda-chuva, e sob o guarda-chuva estavam nossas figuras se aconchegando firmemente. O riso de parentes e amigos quando saíram foi ouvido à distância, a fragrância de gardenias perto também era o cheiro doce de doces de casamento na boca. Eu sei que esse amor que estava 10 anos atrasado não tem cenas grandes, mas está cheio de fogos de artifício. Nos próximos dias, seja ensolarado ou chuvoso, seja assistindo Dolo Continent ou vivendo uma vida de comida, arroz, óleo e sal, vou segurar a mão dela e nunca mais deixará ir. Assim como ela escreveu na nota naquela época, finalmente esperamos até o outro crescer e finalmente trouxeram os arrependimentos de 10 anos para uma vida de felicidade realista.